Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Compassivamente, um espaço para a gente falar sobre as emoções, pensamentos, comportamentos e principalmente sobre a forma como nos relacionamos com tudo isso. Aqui a ideia não é te ensinar a controlar a sua mente, nem eliminar as emoções difíceis, não, muito pelo contrário. Mas te ajudar a desenvolver uma relação mais consciente, mais humana, mais compassiva com aquilo que você sente. Se em algum momento esse episódio tocar em algo sensível, respira, pausa, cuide de você. Você não precisa dar conta de tudo agora, tá bom? Vamos juntos com ciência, presença e compaixão. Por que regular emoções? O que acontece quando não sabemos lidar com o que sentimos? Como é para você? Como que você lida quando você sente uma emoção? O que você faz? Hoje eu quero começar essa série, falando sobre regulação emocional. E é falando de algo muito básico, mais essencial. E, de fato, por que a gente precisa aprender a regular as emoções, você sabe? Por que isso é necessário? Quase todo mundo chega à terapia achando que o problema são as emoções. De fato, Geralmente as frases são: eu sinto demais, eu não devia sentir isso, se eu não sentisse isso, minha vida estaria melhor. Mas na prática clínica a gente percebe que uma coisa muito importante: na maioria das vezes o problema não é emoção. Eu diria que sempre. Não é a maneira como você se sente. É a dificuldade de lidar com a intensidade dela. Ou com o que ela provoca depois. Então, a regulação emocional não é sentir menos, tá? E também não é controlar essa emoção. Não é desligar a emoção. Não é virar uma pessoa fria, racional, distante da vida. Nada a ver. Não tem a ver com isso. Regulação emocional é a capacidade de reconhecer, aceitar, processar e responder às emoções de um jeito que não destrua você, nem a sua vida, ok? Porque as emoções, elas fazem parte da experiência humana, então todos nós sentimos essas emoções. E sem elas, a vida não teria significado. Você não faria sentido vivenciar algumas coisas. As emoções, elas fazem com que você sinta mais conexão, mais direção. Elas sinalizam as suas necessidades, os seus valores, os seus limites. O problema começa quando a emoção surge em uma intensidade que você talvez não consiga tolerar. E nós vamos falar de tolerância. Ou quando ela não sabe o que fazer, ou quando talvez de fato você não saiba o que fazer com aquilo que você está sentindo. Você está sentindo algo muito forte e não consegue saber o que fazer, para que passo ir, para que lugar ir, ok? Bom, a regulação emocional ela é entendida como algo parecido como um termostato interno. Um sistema que ajuda a manter as emoções em um nível controlável. Entre aspas, esse controlável, tá? Pra gente poder pensar junto. Vamos lá. Possível de ser vivido, de ser enfrentado, tá? Vamos entender dessa maneira. Quando esse termostato falha, duas coisas costumam acontecer. Em alguns momentos, a emoção se intensifica demais. Aí ela vem muito forte, muito rápida, muito invasiva, e aí você se sente tomado por uma, ansiedade, raiva, tristeza, medo, somada a uma urgência, que geralmente é o que acaba acontecendo. Não quero sentir isso, não quero vivenciar isso, como é que eu resolvo isso? Em outros momentos acontece o oposto, uma desativação emocional. A pessoa se sente entorpecida, distante, vazia, desligada, como se estivesse assistindo a própria vida de fora. Em ambos casos, o problema não é sentir emoção, é não conseguir processar
essa emoção de uma forma adaptativa. E isso aqui, gente, é o ponto mais importante. Processar essa emoção de forma adaptativa te traz saúde, te traz leveza. E é aqui que tem esse ponto, e por ser um ponto forte, né? Por isso que eu quero especificar, emoções não são uma coisa só. Uma emoção envolve várias dimensões ao mesmo tempo. A forma como você avalia a situação, a sensação física no seu corpo, a sua intenção, aquilo que a emoção te impulsiona a fazer, né? Aquela vontade de fazer algo pelo que você está sentindo, o comportamento, aquilo que você faz de fato, e muitas vezes o impacto interpessoal nas relações. Então, por exemplo, quando a ansiedade aparece, não é só um sentimento vago. Você avalia que algo pode dar errado. E aí teu corpo acelera, você sente uma urgência, talvez evite, se irrite, se agite, se cobre. E isso começa, de fato, a afetar as suas escolhas e seus relacionamentos. Quando a gente não sabe regular emoções, o que costuma acontecer é que a pessoa tenta se livrar da emoção rapidamente. É o que a gente quer ficar livre dessa emoção. Né? Então, automaticamente você busca por estratégias, comportamentos para não sentir o que você está sentindo. A grande questão é que essas estratégias elas surgem para aliviar, e até aliviam, tá? A curto prazo. Mas costuma retornar, e na maioria das vezes com mais intensidade. Você evita situações, bebe, come compulsivamente, bebe no caso que eu digo álcool, né? Se distrai o tempo todo, rumina tentando entender tudo, você fica ali naquele buscando o pensamento, se cobrando, pensando na situação, revivendo a situação mentalmente, tentando entender o que está acontecendo. Se ataca internamente e também pode acabar se isolando. Essas estratégias elas acabam funcionando como um alívio momentâneo. O comer compulsivamente traz uma sensação, digamos que positiva por conta do reforço do que a dopamina acaba fazendo no seu sistema, no seu corpo, e aí automaticamente você se sente aliviado, né? Se distrair, né? Vou buscar alguma coisa aqui para eu fazer, para eu não focar no que está acontecendo. Então essas estratégias, elas funcionam e trazem um alívio momentâneo, mas aos poucos elas mantêm e intensificam o problema. O problema continua ali, ele permanece ali. Eu gosto muito de pensar que as emoções elas são como alarmes internos. Um alarme, ele não toca porque ele é ruim. Ele toca porque algo precisa de atenção. Então, o medo, ele pode sinalizar uma ameaça. A tristeza sinaliza, talvez uma perda, uma frustração. A raiva pode estar sinalizando uma injustiça, uma violação de limites. Então, o problema não é o alarme tocar. O problema é o que a gente faz quando ele toca. Tem gente que tenta arrancar o alarme da parede, tem gente que finge que não ouviu, tem gente que entra em pânico e começa a quebrar tudo. Nenhuma dessas respostas resolvem o problema. Ok? E é isso que acontece quando não sabemos regular as emoções, tá? A emoção vira apenas o começo de um ciclo de sofrimento. Então, se eu sinto uma emoção e tenho resistência a sentir essa emoção, automaticamente estou adicionando mais um problema. Não só o problema que de fato estou vivenciando, mas também o fato de não querer aceitar o que eu sinto. Ok? E muitos desses padrões, eles não surgiram do nada. Eles foram aprendidos. E talvez você tenha aprendido que sentir era sinal de fraqueza, ou que demonstrar uma emoção poderia causar algum tipo de rejeição, ou que precisava de fato controlar o tempo todo.
tudo e todos para ser aceito. Então o seu sistema, ele aprendeu uma regra silenciosa, digamos assim. Sentir é perigoso, sentir é onde está o erro, eu não deveria sentir, eu não posso sentir essas coisas. Então é como se o sentir fosse algo perigoso. E a partir disso, cada emoção passa a ser tratada como algo que precisa ser eliminado rapidamente. E isso tem um custo alto, muito alto. Quanto mais você luta contra o que sente, mais intenso, mais frequente, mais duradouro isso tende a se tornar. Ok? Por isso, regular as emoções começa com uma mudança muito simples, mas profunda. E eu trouxe aqui, né? Em vez de você fazer uma pergunta, que é o que geralmente acaba acontecendo, como é que eu faço para parar de sentir isso, né? Eu preciso parar de sentir o que eu tô sentindo. Eu tô agoniada com o que eu tô sentindo. Como que eu faço para parar? É o que geralmente acaba surgindo na sua mente. Talvez você me diga, Raquel, eu não penso dessa maneira. Tenta se lembrar, se no momento em que você sente uma emoção, como que tua mente fica? Ou como é o seu comportamento, que talvez já seja algo automático, né? Sentir a emoção e já começa a buscar alguma coisa para não sentir. E eu queria que você tentasse mudar a pergunta para como eu posso lidar com isso de um jeito menos destrutivo. Uma segunda pergunta que pode te ajudar é: o que essa emoção está tentando me mostrar? E eu quero te convidar nesse momento para uma pequena prática de observação. Pense em uma emoção que aparece com frequência na sua vida. Pode ser ansiedade, tristeza, raiva, culpa. E aí observe com curiosidade, não com julgamento. O que você costuma fazer quando essa emoção surge? Talvez uma evitação? Talvez você se cobre mais ou busca alguma distração? Pode rolar algum ataque interno? Ou você fica ruminando? Bom, e aí eu gostaria de te fazer uma pergunta. Isso ajuda a regular ou acaba intensificando o sofrimento ao longo do tempo? O que você acha? Porque regular as emoções não é eliminar o que você sente. É aprender a não se machucar quando você sente. Isso não é um dom, tá? Você não nasce com isso assim, eu nasci com uma regulação emocional, eu sei regular minhas emoções, eu sei lidar com as minhas emoções. Não, é uma habilidade. E uma habilidade pode ser aprendida. Então existe uma possibilidade de você fazer. Eu sugiro que você inicie nesse primeiro momento, tentando entender mais do que você está sentindo. E eu trouxe esse primeiro episódio da série de regulação emocional, como uma estratégia de fazer com que você de fato pense mais sobre as suas emoções, entenda mais suas emoções, entenda o quanto isso é importante. E comece a partir de agora questionando, né? Como eu posso lidar com isso de um jeito menos destrutivo? E depois também você pode tentar entender o que essa emoção está tentando me mostrar. Por que eu estou sentindo essa emoção? Porque se você está sentindo essa emoção, é real o que você está sentindo. É de verdade, é uma emoção e ela está ali. E ela está ali por uma questão, por um pensamento, pela maneira que você está enfrentando a situação, pela situação em si, pela forma como você interpreta essa situação. Então, aí eu volto no alarme, né? O alarme não é um problema. Quando o alarme de uma casa dispara, aconteceu alguma coisa, tem alguma ameaça, tem algum incêndio. Então, não é sobre a emoção que você precisa retirar. Essa emoção, ela tá ali para te ajudar a entender o caminho. Isso faz sentido para você? Bom, espero que faça.
E se fez, e se você achou esse episódio importante, acha que outras pessoas precisam entender um pouco mais, envie esse episódio para alguém, tá bom? Gente, muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!